Boa tarde a todos. Verificando essa presença, vendo o quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta uma 39ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2024. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dê hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, para livrar de nós. Coloco em votação a ata da sessão ordinária corrida dia 24 de outubro, já na sequência. Aprovado. Aprovada. Aprovado. Aprovada. Aprovado. Aprovado. Aprovada. Aprovado. Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a sessão ordinária. No pequeno expediente, temos as proposições. Vamos solicitar nesse momento a leitura dos requerimentos para deliberação do plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberação pelo plenário, requer. Requerimento número 65. A súmula é parecer do setor de engenharia. Requer parecer técnico do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação da via na Fazendinha, que inicia na estrada João Pereira do Vale, logo após a mineração Tabatinga, conforme coordenadas descritas. A justificativa é que o parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam aos parâmetros mínimos exigidos pela lei. O presente requerimento atende solicitações de moradores locais. Assina o requerimento o vereador Joana Antônio de Oliveira. Coloque em votação o requerimento apresentado, já na sequência. Aprovado. 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 Requerimento número 66, de 2024, a súmula é colônia de férias. Considerando que a apresentação do anteprojeto de lei número 6 de 2024 foi realizada em sessão plenária do dia 18 de julho do presente ano, considerando que o envio para o Poder Executivo Municipal ocorreu no dia 19 de julho por meio do ofício 115/2024, e considerando que a Prefeitura respondeu em 1º de agosto por meio do ofício 311/2024 do Gabinete do Prefeito, informando que seriam tomadas as medidas e os conhecimentos necessários para dar continuidade ao anteprojeto em destaque, requer informações precisas a respeito da atual situação do anteprojeto de lei número 6 de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colônia de férias nas creches destinadas à educação infantil no município de Tijucas do Sul. Requer o detalhamento de quais estudos e ações foram realizados para a implementação da proposta e qual a previsão para o seu respectivo início, bem como se agregará todas as creches municipais. A justificativa: o presente pedido se justifica pela necessidade de obter informações atualizadas sobre a situação do anteprojeto de lei número 6 de 2024, uma vez que este se resume ao pedido de alguns pais que gostariam que houvessem atividades nas creches durante os meses que não compõem o período de aula. Como não houve retorno do anteprojeto, pedimos nesse momento informações detalhadas sobre a situação do texto em destaque. Assina o requerimento o vereador Sidney José de Lima. Coloco em votação o requerimento apresentado, já na sequência. Aprovado. 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 Requerimento número 67, a súmula é recurso estadual. Requer informações se a Prefeitura já aderiu ao repasse do Governo do Estado via Fundo Estadual para o Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa, vinculado à Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Ressaltamos que, caso não tenha ainda realizado o cadastro, o prazo máximo para aderir será o dia 13 de novembro. A justificativa: reforçamos a importância de acessar o repasse de recursos do governo estadual. Essa é uma oportunidade para viabilizar projetos, programas e ações que melhorem a qualidade de vida da população idosa de Tijucas do Sul.
Entretanto, é necessário se cadastrar dentro do prazo estipulado. Assina o requerimento o vereador Sidney José de Lima. Coloco em votação, querido. Apresentado. Eu não sei se... Aprovado. 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 São esses. Então, determina o encaminhamento do Executivo Municipal para as devidas providências. Hoje, no grande expediente, a ordem do dia, primeira discussão, apresentação da proposta de emenda ao projeto de lei complementar número 1/2024, Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de juros, multa, taxa de coleta de lixo e altera a legislação tributária e outras providências. Solicito a leitura da justificativa da proposta de emenda. Proposta de emenda número 11, de 30 de outubro de 2024. Justificativo. Analisando o projeto de lei complementar número 1/2024, de origem do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de juros e multa na taxa de coleta de lixo, também altera a legislação tributária e dá outras providências, constatou-se a necessidade das modificações e das supressões apresentadas. Identificamos que as disposições referentes ao aumento da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, e a isenção da taxa de coleta do lixo na área rural demandam mais tempo para discussão e participação social, considerando seu impacto na rotina financeira dos munícipes. O aumento da COSIP como medida de compensação à renúncia de receita com a isenção da taxa da coleta de lixo deve respeitar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, conforme artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, além de atender às exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a proximidade do encerramento do ano e o número reduzido de sessões legislativas, torna-se inviável a aprovação do projeto a tempo de implementar as medidas de compensação fiscal necessárias. Diante disso, propomos, com a presente emenda, retirar as disposições relativas à COSIP e à taxa de coleta de lixo, possibilitando a tramitação e aprovação do restante do projeto de forma tempestiva, sem prejuízo de que essas questões possam ser apresentadas e discutidas em um projeto de lei específico no próximo ano, em conformidade com os princípios da legalidade, anterioridade e transparência fiscal. Assim, por entendermos que esta proposta atende o interesse público, esperamos sua aprovação pelo plenário desta Casa. 31 de outubro de 2024, assina Sidney José de Lima, presidente, João Guilherme Camargo, relator, e Adilson Luiz de Oliveira, secretário. O projeto está em primeira discussão. Esse projeto de lei complementar, ele, além da questão aí da taxa do lixo e do aumento aí da taxa da COSIP, ele também trazia vários outros dispositivos aí do nosso Código Tributário. E aí nós, quando reunidos aí com a comissão, considerando o tempo que a gente tem daqui até o recesso aí do final do ano, ficaria muito curto para a gente fazer uma discussão relacionada principalmente à questão do aumento da COSIP, da taxa de iluminação pública, e essa questão da renúncia de receita da taxa do lixo. Os demais artigos da lei ali que vê é mais adequação mesmo, então tem uma complexidade bem menor. Mas esse, em especial, da taxa do lixo, há ainda algumas discussões em relação a alguns artigos, principalmente ali no parágrafo 2º do artigo 5º, ele fala que os imóveis localizados na zona rural que não tenham destinação comercial, industrial, institucional ou mista, nos casos em que não houver ligação de água, esgoto sanitário, ficarão isentos. Então, nesse caso, os que têm não serão isentos. Aí eles teriam uma dupla tributação, tanto pelo carnê da taxa do lixo como pela COSIP. Então, isso seria algo que teria que ser discutido melhor, feito um levantamento mais detalhado. Também, aí não estou entrando no mérito, se isso é bom ou se é ruim. Em relação à constitucionalidade e à legalidade, a emenda constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, ela trouxe ali no parágrafo 3º do artigo 145 do nosso
Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da transparência, da justiça tributária e da cooperação e da defesa do meio ambiente. E em relação ao princípio da justiça tributária, determina que o processo de arrecadação fiscal deve se mostrar justo e isonômico. Só aqui já não existiria uma isonomia. Alguém pagar duas taxas e alguém pagar uma só. Então já seria um ponto ali a ser discutido. Para todos os contribuintes, observando critérios de igualdade e capacidade contributiva e não confisco. Se refere à ideia de que quem tem mais deve pagar mais e quem tem menos deve pagar menos. Mais ou menos seria isso aí o princípio, mas o que a gente pega um pouquinho mais ali é na questão da isonomia, que a gente vê ali enquanto Constituição, que ele vai ficar desproporcional para algumas pessoas. Então ele acaba ferindo o princípio e daí não é constitucional, então o parecer seria nesse primeiro momento pela inconstitucionalidade. Mas como também olhando por outro lado, a gente entende a questão da tributação, que se você tem uma renúncia de receita, você tem que fazer uma compensação, ele é necessário. O que a gente sugeriu? Sugeriu tirar o projeto de pauta nesse momento e fazer uma melhor discussão aí com o setor de tributação do município, quem sabe fazer uma audiência pública com as pessoas que mais vão ser afetadas nesse sentido, pessoa aí da área rural, que vão ter essa COSIP que hoje não existe, quem é isento vai pagar em torno de R$15, R$16, mas não vai pagar a taxa da coleta do lixo. Então, nada melhor do que a gente escutar a população para ver o que eles pensam em relação a isso. E a gente imagina que é um prazo muito curto, de agora até dezembro, considerando que a gente tem alguns feriados no meio, para a gente fazer esse estudo, para a gente fazer uma audiência, para a gente discutir ali com o setor de tributação o que seria melhor para os munícipes. Por isso a gente está fazendo essa emenda supressiva, pedindo a retirada de pauta. Mas, lógico, o plenário é absoluto. Na próxima sessão, ele segue para a votação do plenário. Se aprovado, tira. Se não, permanece. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 43 de 2024, que acrescenta a Lei Municipal 498, de 11 de novembro de 2014, que institui o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta. O artigo 30A. O projeto está em discussão. Presidente, esse é o projeto dos motoristas. Que está tramitando 3 projetos aqui na casa, se refere aos servidores. Então, por isso que às vezes confunde um pouquinho. Mas em relação a esse projeto de lei, ele veio em regime de urgência semana passada. A gente optou por derrubar o regime de urgência para que a gente pudesse fazer uma melhor análise. Após se reunir essa semana aí com a CCJ e também receber o parecer jurídico desta casa, a gente opta pela inconstitucionalidade do projeto, principalmente nos seguintes pontos ali que fere os princípios do concurso público e também por ele está muito vago. Ele não dá para saber se a pessoa vai poder o carro para dirigir só aqui dentro do município, se ele vai poder pegar o carro para dirigir para fora, se ele vai poder pegar carro, caminhão, ou de que forma vai ser. Pelo lado da eficiência, é muito prático. Isso acontece no dia a dia. O servidor pegar o carro e sair de uma secretaria para outra. Eu não vejo nada de errado em relação a isso. Você está devidamente habilitado, sair de uma secretaria para outra. O que a gente não concorda de repente, uma pessoa que não é qualificada pegar um ônibus de transporte aí de paciente, por exemplo, bater daqui lá no Carol. Transportando pessoas, ou transportando alunos sem a devida capacitação. Então, eu acredito que ser bem regulamentado até poderia dar certo, mas pode ser feito por decreto, não precisa ser feito por projeto de lei, pode ser feito por decreto, diretamente pela prefeitura. Nós aqui, enquanto Constituição, até atendendo ali o parecer do setor jurídico, nosso parecer foi pela inconstitucionalidade e a ilegalidade. Sidney, gostaria de anunciar já. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesta casa, agradecer a presença de todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Só gostaria de fazer ali uma consideração em relação ao um requerimento que eu mandei hoje, solicitando ali se o Poder Executivo tinha feito o cadastro. Existe um recurso hoje de torno de 24 milhões aí para ser destinado aos municípios
para ser investido em políticas públicas aí para a pessoa idosa. No entanto, acho que tem que ter uns requisitos, ele tem que ter o Fundo Municipal do Idoso. Eu não sei se o nosso município tem esse fundo, acho que a vereadora Raquel já fez algum requerimento em relação a isso no passado. Se lembra se tem o Fundo Municipal ou não? Na verdade, ele tem não basta ter o fundo criado por lei, ele tem que ter a conta específica, que foi o que aconteceu no ano passado, quando era porque é da mesma Secretaria de Estado, quando foi para vir o recurso das políticas para mulheres, que é da mesma Secretaria de Estado. Então, como existe o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, provavelmente existe o Fundo Municipal. Agora, se já tem toda aquela exigência que precisa para estar habilitado, da conta aberta, tudo isso, acho que foi muito importante o envio do requerimento que o vereador fez, porque aí vai poder saber se o município ainda não está adequado, se ele ainda consegue estar habilitado para poder receber esse recurso. Exatamente. Então, até dia 13 é o prazo final, mas caso o município não esteja ainda habilitado a receber, fica já a dica, se precisar de mandar projeto de lei que encaminhe, ou se precisar regulamentar, abrir conta em banco, para que no próximo ano a gente não perca a possibilidade de receber um recurso aí para estar aplicando aí nas políticas públicas para a pessoa idosa. Seria isso aí, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, com o nosso público presente, meus colegas servidores, vereador e vereadora. Gostaria aqui, primeiramente, de agradecer todo o pessoal da Sanepar, qual entrou em contato com a gente, até a gente convidou na última sessão, e qual hoje a gente oficializa aqui, no dia 7 de novembro, então, na quinta-feira, próxima quinta-feira, das 10 às 17 horas, lá no ginásio do Gibe, será feito o evento aí, a abertura do Sanepar perto de você. Então vai ter diversos atendimentos, vai ter diversas oficinas, lembrando a todos aí que a parte das 10 horas vai ter uma oficina voltada à fabricação de sabão. Então o pessoal que tem esse interesse de ir lá fazer isso parte, na parte da tarde também a partir das 14 horas. Então você é convidado, a gente também provavelmente vai entrar lá também com a procuradoria, a gente já está em conversa aqui com a vereadora. Então, todos convidados, agradecimento, e o Wilson Blay, diretor-presidente da Sanepar, qual fez esse convite, o Mário Celso também, qual convidou a todos os vereadores, vereadora, para que a gente possa fazer parte desse evento e também poder estar divulgando, o qual a gente já mandou no grupo aqui da Câmara. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima dia 7 de novembro às 17h30. Muito obrigado.